Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 GR Sport 2024 Turbo Diesel. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo é exclusivo da Toyota Gazoo Racing, começando pela motorização com 224 cavalos, que são 20 cavalos a mais do que os outros modelos da SW4, com sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC e mudança de faixa involuntária. Sistema de suspensão esportivo, preparado para off-road, opção somente para 7 lugares, abertura eletrônica do porta-malas e no seu interior, recarregamento de celular por indução sem fio, sistema de som JBL com 11 alto-falantes e também ar-condicionado digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota Gazoo Racing, começando aqui pelos faróis, que tem todo o sistema de iluminação em LED. Diferente dos outros modelos, ele tem esses 4 pontos aqui com a luz de condução diurna, que também realmente fica bem destacado, com o canhão de foco projetor de longo alcance, com farol alto e farol baixo e sistema automático dos faróis também na parte de acendimento. Toda a parte aqui em preto brilhante que realmente realça essa parte aqui do farol. Essa moldura em preto brilhante que faz o contorno em toda a parte do farol fica bem destacado, e esse modelo eu vou antecipar para vocês. Somente duas cores, ou preto ou branco. E lógico, no branco esses detalhes pretos vão ficar aqui bem mais aparentes. Aqui no para-choque os vincos que são bem pronunciados, com essa peça com acabamento em preto brilhante, como eu falei para vocês, já vai se destacar num modelo aqui branco. Também 2 pontos referente aos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês, onde fica localizado também aqui o farol de neblina, que é em LED. A seta aqui abaixo, que é progressiva, que quando você não dá a opção da seta também, é a luz de condução diurna aqui mais abaixo. Todo esse detalhe em preto brilhante aqui na grade inferior, com a inscrição GR e também com a abertura aqui mais abaixo, maior da grade inferior, com um acabamento aqui tudo em preto fosco nessa parte da grade. Câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior. A grade superior, ela é menor, com a abertura também aqui de ar com detalhe em preto fosco, e esse detalhe também em preto brilhante, que no branco já vai se diferenciar, vai aparecer mais. Aqui no preto ela fica mais sóbrio, como vocês podem perceber aqui na imagem. O logo translúcido da marca, com a parte cromada, onde temos aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. E mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 224 cavalos. São 20 cavalos a mais comparado com os outros modelos de SW4. 55 kgfm a 2.800 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, e ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades. Também uma referência aqui pela parte de legislação de emissões, ela conta com filtro DPF, que ele vai filtrar as partículas do diesel de forma automática por um botão que você aciona no painel e não necessita do uso do Arla 32. Outro detalhe aqui referente a consumo, ela tem um tanque de 80 litros e o consumo urbano em torno de 9,7 km por litro, consumo rodoviário em torno de 11 km por litro. Com um tanque de combustível e uso urbano, 750 km de autonomia, e uso rodoviário em torno de 870 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui do modelo. No capô, manta acústica, também entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, e se você puder aí no comentário hypar esse vídeo, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão GR. Ela é toda diamantada aqui das bordas, vindo até o centro, a pintura em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo de série, e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Aqui a dimensão do veículo são 4,79 metros de comprimento. E o vão livre de solo
27,9 centímetros de altura. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com detalhe em preto fosco, pois ela é um SUV raiz aí bem alto e vai facilitar para que você suba no veículo. Também para-barro aqui no eixo dianteiro e traseiro. Todo esse detalhe aqui na caixaria de roda, com a parte, como eu estou mostrando para vocês, aqui preta. Se fosse aqui um modelo branco, ficaria mais visível. Um vinco da primeira porta até a segunda porta, também os vincos marcantes aqui da lateral, ainda até a parte traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco aqui abaixo do retrovisor. Câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor. A cor predominante aqui é um preto atitude metálico. No modelo branco, já ia ficar esse detalhe aqui preto, e também o teto acima com detalhe preto. As maçanetas aqui são na cor do veículo, toda essa moldura cromada que já forma aquela silhueta conhecida já na SW4, vai dar a volta por todo o carro. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, a régua de teto aqui com um detalhe cinza e também todo o detalhe da parte envidraçada em preto fosco, com esses acabamentos em preto brilhante. Suspensão traseira é com eixo rígido, e aqui esse modelo GR Sport recebeu uma preparação, ou seja, ela tem uma forma de condução mais rígida ali, preparada para off-road. Na parte traseira, os detalhes aqui começam com toda essa parte com o detalhe do para-choque, que é diferente dos outros modelos. Tem essa parte, como vocês podem ver, que fica bem marcante, detalhe aqui em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade e também aqui 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura em preto brilhante, o sistema de iluminação em LED que realmente fica bem aparente, essa outra régua em preto brilhante que atravessa toda a parte do para-choque traseiro. E vou falar para vocês, se fosse branco ficaria aparente. Aqui todos os detalhes também, Toyota SW4, o logo, e aqui a inscrição GR Sport. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem mais acima e o spoiler integrado com o detalhe todo no preto brilhante com a antena Shark Fin. No branco apareceria só esse detalhe em preto brilhante aqui, ficaria realmente bem mais destacado. O porta-malas você consegue fazer a abertura de duas formas, ou você aperta o botão aqui ao centro, ou passa o pé aqui por baixo na parte do para-choque com a chave presencial no bolso, que ela vai fazer a abertura eletrônica do porta-malas, que são de 500 litros aqui para esse modelo SUV, que realmente tem um bom espaço. O modelo conta com apenas 7 lugares, não vende com opção para 5 lugares. Então se você manter o banco dessa forma, você vai ter os 500 litros como eu falei. Se você descer aqui os dois bancos, você vai ter nessa parte aqui somente em torno de 180 litros. Então você tem um kit de ferramentas aqui para utilizar, tomadas 12 volts, os ganchos aqui do lado esquerdo e também do lado direito, iluminação halógena, as alças no teto, a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, também ali porta-copos, enfim. Você consegue ajustar aqui a parte da inclinação dos bancos, descanso de cabeça e o sistema de som que você tem aqui no carro também, que são de 11 alto-falantes, e o subwoofer fica aqui na tampa traseira, então um som de muita qualidade. Para fazer o fechamento eletrônico, basta puxar por aqui, ela fecha também, ou apertar o botão. Ela tem um sistema anti-esmagamento, você esbarrou na porta, ela vai parar o fechamento. Também câmera de ré, que depois eu mostro para vocês, e também ela tem aqui os dois pontos atrás de iluminação de neblina, para trazer mais segurança e iluminação noturna. Aqui abaixo você tem a quinta roda para você fazer a troca se necessário, é o mesmo perfil e em liga leve aí na parte dos pneus também para facilitar. E no sistema de segurança ela conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e IBS, assistente de rampa e também 7 airbags no total. São 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. O seu entre-eixo tem 2,74 metros de comprimento. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui na parte da fileira dos bancos traseiros. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem um estribo para facilitar para que você suba aqui no veículo. É em torno de 3 dedos, como vocês podem ver na parte aqui de espaço que você ganha aqui no veículo. O teto é todo com detalhe preto, com as alças. A saída de ar-condicionado aqui na fileira do banco traseiro e também lá na terceira fileira, ar-condicionado digital, você consegue acender a lâmpada aqui que é em LED e aqui você consegue colocar no modo automático ou desligar o ar-condicionado, não precisa do motorista estar se ocupando para ligar o ar-condicionado para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Você tem os ganchos aqui para colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de 4 kg, tanto do lado do motorista e passageiro e também portas revistas. Aqui você tem 2 tomadas USB do tipo C para você recarregar seu celular e também esse porta-trecos, esse detalhe em cinza metálico, realmente vai trazer aqui mais comodidade.
O diferencial aqui é que ela tem um revestimento do banco em ultra suede, com essa parte em tecido, com as perfurações aqui em vermelho, não sei se vocês vão conseguir notar, e a outra parte aqui com couro ecológico, bem macio ao toque. Eu vou descer aqui para mostrar outro detalhe para vocês, um mimo da Toyota Gazoo. Então, tanto o modelo SW4 como o modelo Hilux, ela tem aqui esse kit de emergência, luva, cabo para você fazer aqui no caso precisar amparar alguém que está sem bateria, a lanterna em LED, cintas e também aqui o pressurizador eletrônico. Basta ligar ali na tomada 12 volts para que talvez possa você aí livrar de um perrengue que você está na estrada. Bem interessante também. Aqui você tem os bancos que tem todo esse detalhe aqui, que você puxa para rebater. Então ele é um carro de 7 lugares, então você consegue acessar tanto aqui do lado direito como do lado esquerdo. Também tem um cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço aqui com opção para porta-copos. E um detalhe também que eu vou mostrar para vocês aqui antes é esse daqui, ó. Você tem aqui essa parte que você consegue apertar o trilho, você vai perceber ali, ó, o banco consegue colocar um pouquinho mais para frente. Então você consegue aqui arrumar um espaço aqui entre os 7 ocupantes também. E você consegue reclinar mais o banco, ó. Aqui ele está naquele ângulo, esse aqui está um pouco mais deitado, ou seja, não tem pessoas lá atrás, você rebate mais o banco, coloca mais para trás, vai ganhar realmente mais espaço. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis aqui do lado esquerdo, do lado direito, afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Também aqui você tem todo esse detalhe com revestimento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente vermelha, a inscrição SW4 e também nessa parte aqui em cinza metálico, aqui tudo já no plástico rígido, essa parte aqui, preto brilhante esse detalhe, acionador do vidro elétrico com a função auto-dial, sobe com um toque só, e toda essa parte mais abaixo aqui com um nicho na lateral da porta, porta-garrafas, o alto-falante e aqui o detalhe com a inscrição SW4 GR aqui no modelo. Já a sua chave é do tipo presencial com uma inscrição GR do outro lado. Nesse botão vermelho você aciona para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e também alarme presencial aqui no interior do veículo e também alarme perimétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo, que agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, o que muda nessa versão. Ela tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco e ajustar a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição GRSW4, os pedais ali com acabamento em aço inoxidável, um detalhe interessante, a abertura aqui do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 GR Sport 2024 Turbo Diesel, que já está em funcionamento, a inscrição GR, a multimídia, que é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, intuitiva ao toque, ela é com o sistema Harman Kardon e o sistema de som é JBL com 11 alto-falantes, incluindo o subwoofer que eu mostrei lá na tampa traseira. Ela tem os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aumentar ou diminuir o volume, e aqui você consegue alternar entre a tela da multimídia e Android Auto, Apple CarPlay. Informações aqui de mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, Bluetooth, projeção de tela, você consegue acompanhar tudo por aqui. Opções aqui do veículo, então você tem aqui velocidade média, tempo decorrido e autonomia de combustível. Consumo combinado, você tem aqui informações como a média de consumo, histórico ali de sua viagem, tudo para você acompanhar por aqui. E também você tem um detalhe aqui com telefone que você consegue conectar via Bluetooth para fazer atendimento aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional, e todas as configurações gerais, como equalização de som, que você consegue fazer por aqui, equalizações aqui, aliás, configurações referentes ao sistema, o veículo, você consegue estar tendo todos esses detalhes. Android Auto e Apple CarPlay, basta selecionar aqui, ela vai parear com o seu dispositivo sem fio, isso traz muita comodidade realmente, ou você faz via cabo se o seu smartphone não tiver tecnologia compatível. Ela não tem mais GPS integrado e nem TV digital, mas você consegue utilizar ali no GPS entre Google ou Waze. Eu não estou conectado aqui com Android Auto, se eu tivesse já teria os ícones aqui disponibilizados, ficaria bem mais preenchida aqui a parte na tela na multimídia.
Já no console central, ela tem todo esse detalhe aqui cinza metálico, preto brilhante, as saídas do difusor do ar-condicionado aqui em preto brilhante e o relógio digital. Botão Start-Stop para você fazer ignição com a inscrição GR, todo esse acabamento aqui em couro, bem macio ao toque, uma costura. Ar-condicionado é do tipo digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro. Então você tem aquecedor do vidro traseiro, aquecedor aqui do para-brisa, você consegue aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora e ligar o ar-condicionado da segunda e terceira fileira. Aqui o acabamento em preto brilhante, mais abaixo aqui em preto fosco, e olha esse detalhe aqui imitando um efeito carbono, como vocês podem ver com essa parte cinza metálico. E aqui a inscrição GR com a numeração aqui, 2753. Seletor da tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Assistente de descida em rampa, isso aqui em off-road é bem interessante para você fazer o uso. Você não precisa nem colocar o pé no freio para vocês terem ciência disso. Ela vai selecionar ali a roda que tem mais aderência ao solo para que você desça ali realmente com muito mais segurança. E também aqui você tem uma tomada USB convencional A para você colocar um celular para recarregar, USB para você ouvir o seu pendrive ali com a música favorita, uma tomada 12 volts e esse modelo tem aqui o recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você vai colocar aqui para fazer o recarregamento. Aqui você tem 2 porta-copos também e o detalhe do câmbio automático, como eu falei para vocês, sequencial de 6 velocidades. Aqui a câmera de ré para você fazer o uso, você tem as linhas aqui de distanciamento e quando você esterça o volante também ela vai aparecer as linhas aqui, a câmera 360 graus aqui ao lado direito, que vai ter também a inclinação aqui e mostrando aqui em volta do veículo. E também outro detalhe interessante, na opção ré aqui ou drive, você vem aqui na câmera 360 graus no painel, você aperta a tecla V aqui, ó, ela vai alternar. Então temos aqui a parte dianteira, se eu apertar mais uma vez aqui o lado esquerdo e direito posicionado nos retrovisores, e se eu apertar mais uma vez ela volta para multimídia. Isso é bem interessante para você fazer a utilização também. E temos também os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então se eu me aproximar próximo do carro, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ela vai acionar aqui, ó, ponto dianteiro ou ponto traseiro, e também a inclinação das rodas ali em off-road ou para você não encostar na guia. Isso é bem interessante também para estar fazendo a utilização. Estou voltando aqui na marcha ré e olha aqui, ó, você vai acompanhando por aqui, então realmente é bem interessante. Eu quero abrir o ângulo, colocar tudo com a parte maior, posso alternar a tela aqui também, então é bem interessante para você estar utilizando aí no dia a dia, com certeza. Na opção drive, para o lado esquerdo eu tenho as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, para colocar uma reduzida de marcha para ultrapassar com mais segurança ou ficar com o motor mais cheio ali, mais no giro. Freio de estacionamento continua sendo manual, aqui você tem opções de modo de consumo, com a opção Eco, para trazer uma economia de combustível, modo normal e também o modo Sport, que vai fazer a troca simultânea aqui do sistema automático para ficar com um giro maior, ela vai fazer a troca mais rápida. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema aqui de tração e estabilidade do modelo e também acionar ou desativar aqui a parte do bloqueio do diferencial traseiro. Isso ajuda muito também em off-road. Todo o acabamento aqui no descansa-braço em couro, bem macio ao toque, com essa costura vermelha aparente e todo espaço para você estar utilizando aqui também. Já o revestimento do banco dianteiro aqui, como eu falei para vocês anteriormente, é misto. Então tem essa parte em couro aqui mais lisa e aqui toda a costura preta. Aqui ao centro é um ultra suede bem macio ao toque segundo a Toyota, com esses pontilhados vermelhos aqui. E essa parte lateral para trazer mais conforto, também o acabamento em tecido aqui mais acima e a inscrição GR mais acima. Aqui o cinto referente à parte de altura que você tem ali a regulagem. O quebra-sol você tem a opção com espelho, com a parte aqui da iluminação halógena, quando você puxa essa parte do espelho, ela vai estar ligando tanto do lado do motorista e passageiro. O retrovisor é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo ali de um carro vindo atrás de você à noite. Um item de segurança interessante. Porta-óculos aqui no teto, iluminação em LED também. E aqui você tem um botão para estar ativando ou desativando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Todo o acabamento aqui, ó, já é no couro bem macio ao toque, com a costura aparente, onde você tem aqui esse botão com a inscrição SW4, que você aperta
é um porta-luvas menor, climatizado, você puxa essa tampinha aqui para manter climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo aqui no interior. E mais abaixo aqui você tem um porta-luvas maior, ele desce bem devagar, tem um porta-copos aqui para o lado do passageiro, saída do ar-condicionado, a alça aqui para o passageiro para facilitar, a inscrição JBL com o Twitter e também o alto-falante aqui, como eu falei para vocês, do sistema de som, e toda essa parte do painel aqui no plástico rígido. Aqui já é com acabamento com couro bem macio ao toque e a linha aparente. Já na porta do motorista, todos os comandos são iluminados com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor. Apertou, ó, ele vai rebater. E um detalhe interessante, tá? Esse modelo tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Bem interessante nessa parte de segurança aqui, na parte de atualização também. E a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, a alça, como eu falei para vocês, na inscrição com a parte aqui, um alto-falante. Mais abaixo aqui, você consegue ativar ou desativar o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, basta apertar aqui, ó, ficou verde. A tecla Idle Up, que em dias mais frios vai manter a marcha lenta do motor. Aqui você consegue travar a abertura do porta-malas traseiro e aqui você consegue fazer a abertura eletrônica. Aqui faz parte da câmera 360 graus, como eu falei para vocês, a tecla VIN, e aqui o DPF, que é o filtro das partículas de diesel, que funciona de forma automática. Você vai perceber que ele vai aumentar ali a parte de conta-giros num processo de 7 a 8 minutos para fazer essa filtragem das partículas do diesel. Ou ele vai aparecer uma mensagem aqui no painel para você estar ativando de forma manual, apertando ali o botão. A sua direção é hidráulica, com ajustes de altura, ajustes de profundidade, todo o revestimento aqui em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui você tem os comandos aqui referente ao computador de bordo, para atender telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz. Aqui do outro lado também você tem referente aos comandos do computador de bordo e o sistema Toyota Safety Sense. Aqui mais abaixo você tem esse detalhe aqui do controle de velocidade cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Você consegue setar a velocidade que você queira aqui no veículo, ele vai se igualar à velocidade do veículo que está à frente, vamos supor a 100 km por hora, mas ela não vai fazer a frenagem ali automática e parar o veículo. Isso você vai ter que prestar atenção abaixo de 40 km por hora. Aqui você tem a mudança de faixa involuntária. No sistema Toyota Safety Sense ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, pedestres e veículos durante o dia e a noite. Então aqui com a mudança de faixa involuntária, você não dando seta para o lado esquerdo ou para o lado direito, ela vai te dar uma mensagem aqui na tela informando, um alerta que você está saindo da faixa. Ela tem a assistência de centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E esse é o mais interessante, que é o pré-colisão, que numa situação de risco iminente, ela vai te dar um alerta sonoro e visual e informar que você está ali prestes a sofrer um acidente. Se você não tomar a medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante. E também o sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com sono, fadigado ali na direção. Ela vai te dar um alerta sonoro visual também, com a xícara de café ali na tela, informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma que está. As mudanças aqui no pedal shift, para você fazer as trocas manuais, a inscrição GR aqui no volante, fica bem interessante, e o painel, que é de forma analógica, aqui com a parte de conta-giros, medidor aqui da temperatura do motor, medidor aqui do tanque de combustível, como eu falei para vocês, 80 litros, e aqui o velocímetro de forma analógica. Aqui você tem uma tela de 4.2 em TFT com iluminação em LED, que são esses dois pontos, temperatura exterior, a parte aqui também com um mostrador de indicação de câmbio, odômetro total, trip A, trip B. Você coloca a setinha para baixo aqui, ó, ela vai alternar. Então você tem as configurações gerais. Para o lado direito, aqui você tem comparativo de consumo. Para baixo você vai tendo aqui a autonomia, está pedindo para reabastecer. Informações aqui da parte de economia de combustível, tempo de viagem, consumo. Aqui com a inclinação de roda e velocímetro digital. Para o lado direito, uma bússola de navegação. Mais uma vez para o lado direito, uma pasta informativa com a rádio que você está ouvindo, ou os sistemas de segurança que está ativo ou desativado. Então você consegue acompanhar por aqui, e todas as mensagens que são interessantes no veículo vai aparecer aqui nessa tela. Então você tem todos os detalhes aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 GR Sport 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencione algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou
desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!